pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar eu tirei a primeira pedra. Olá, Aquele mulheres. que não tem pecado, aquele que não Olá, erra. mulheres. A graça e a paz. Vamos a mais uma ministração em célula. Amém? Hoje vamos aqui estar falando no versículo em 1 Samuel, né, no versículo 24, de 1 a 7. Amém? Nosso tema hoje é pessoas de honra e o padrão de vida. Amém? Então vamos ver aqui em 1 Samuel 24, de 1 a 7, diz assim: E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de El-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a um escurrais de ovelha no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Amém, mulheres? Que hoje o Senhor venha falar grandemente ao nosso coração através dessa palavra, né? Então, vemos aqui nesse texto, né, no versículo 4 principalmente, que para os homens de Davi, a presença de Saul na mesma caverna que eles estavam escondidos, era uma oportunidade concedida pelo Senhor para se livrar do inimigo, porque na verdade, como vimos aqui, Saul tentava matar Davi, né? Mas para Davi, Saul era o ungido do Senhor. Saul era o ungido do Senhor, como vemos aqui no versículo 6, né? Que ele fala assim: E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém? Né? Davi sabia que Saul era um homem ungido, né? E ele acreditava que ele não tinha nenhum direito de estender a mão contra o ungido do Senhor. Ele sabia disso. Os princípios de Davi sabia que ele não tinha nenhuma autoridade de ir de encontro ao ungido do Senhor, mesmo Saul sendo quem era, como era o comportamento dele, né? Então, aqui no versículo 5 nos mostra que o coração de Davi doeu. Davi sentiu quando ele chegou e cortou a orla do manto dele, né? Do manto de Saul. Ele, apesar de ter chegado de mansinho e cortado, mas ele sentiu, né? Davi, ele na verdade, ele considerou esse gesto uma agressão ao rei, né? E, portanto, foi um pecado
Ele se conscientizou de que o que ele fez foi uma agressão ao rei e ele pecou diante da autoridade. Amém, mulheres? Então Davi conteve seus homens e jurou jamais fazer mal ao seu senhor, ao rei Saul, né? Pois de maneira nenhuma poderia usar de violência ou até mesmo arrogância ou atitude parecida com aquele que Deus havia colocado em posição de autoridade. Porque Saul era uma autoridade sobre Davi. Amém? Isso nós vemos aqui no versículo 7, né? Que fala assim: e com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Né? Não basta somente nós não afrontarmos, mas também que nós evitemos o afrontamento. Né? Nós, como mulheres de Deus, temos a obrigação de quando vê alguém falando, né, não falando bem, eu não gosto de dizer essa palavra, falando mal, né? Não falando bem, mas falando em verdades sobre determinadas pessoas, sobre nossa irmãzinha, ou principalmente sobre a nossa liderança, nós temos a obrigação de cortar o mal pela raiz, como eu costumo dizer, de simplesmente chegar e conter aquilo ali. Oh, minha irmã, me perdoe, mas isso aqui não nos edifica. A pessoa não está aqui no momento, então vamos, né, mudar de assunto, sai pela tangente, fala uma outra língua, como eu costumo dizer, bota um outro assunto em pauta. Amém, mulheres? Então, Davi aqui, ele respeitou a autoridade do rei Saul, amém? Então, essa atitude de Davi em relação a Saul não sugere de maneira nenhuma conveniência com a pecaminosidade terrível que Saul tinha naquela época. Não. No entanto, em reverência a Deus, Davi se recusou a fazer justiça com as próprias mãos. É o que nós temos que ter, reverência a Deus. Não importa o comportamento da outra pessoa. O que importa é a sua maturidade espiritual, a sua reverência a Deus, o seu caráter. Amém? Então, em vez disso, ele confiou que Deus faria justiça. Vamos ver aqui no versículo 12 e no versículo 15. No versículo 12, Saul fala assim: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. E no versículo 15, ele fala assim: o Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Amém, mulheres? Essa palavra, assim, é uma palavra poderosa. É você chegar a se entregar as coisas na mão de Deus, na justiça de Deus. Você precisa confiar muito e você precisa ter um caráter transformado. Amém? E o que eu acho mais interessante nessa palavra, mais assim, que engrandece a Davi, tá aqui no versículo 8, que fala assim, ó. Na segunda parte do versículo 7 já diz assim, ó. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então, na verdade, Saul nem viu que Davi se aproximou dele, nem viu que Davi cortou a orla do seu manto. Ele não viu. Saul levantou, né, e saiu da caverna. E fala aqui no versículo 8, diz assim: depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Olha que grandiosidade. Se saber que Saul estava
né, procurando ele para matar, ele teve a oportunidade de aniquilar ali o rei Saul, né? Mas ele, por temência a Deus, por ter um caráter forjado em Cristo, ele reconheceu a autoridade de Saul e ele poupou a vida de Saul. E mesmo assim, sabendo ser perseguido, ele chamou a Saul e se prostrou com o rosto em terra, em reverência ao rei, à autoridade do rei. Isso aí é de uma grandiosidade sem tamanho. Amém? Né? E ele fala assim, no versículo 9, e disse Davi a Saul, por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Né? Se a gente for trazer isso para o nosso dia, é a mesma coisa. Às vezes alguém chega assim e fala assim, menina, você viu fulano? Fulano, menina, eu passei ali, ela falou isso e isso de você. E às vezes o contexto não foi nem aquilo, mas a pessoa, né, talvez tenha entendido que tenha sido aquilo, ou talvez por pura maldade, né, acaba acrescentando mais algumas coisas. E aí a gente acaba ouvindo aquilo, né, e trazendo, infelizmente, ao nosso coração. E isso é muito perigoso. Amém, mulheres? Né? Então você vê aqui a grandiosidade de Davi. Então, baseado nesse texto bíblico, né, vamos observar aqui a diferença entre o padrão do mundo e o padrão estabelecido por Deus. Amém, mulheres? Então, vamos observar aqui a diferença, primeiro pelo padrão do mundo, né? No padrão do mundo, produz pessoas que têm sede por autoridade. Sede por autoridade. E pouquíssimas pessoas dispostas a aprender e a honrar. São pouquíssimas pessoas que sabem o que é a honra. A palavra de Deus diz honra. Aqui, honra. Honra quem tem honra. Amém? Infelizmente, tem muitas pessoas que não suportam submeter-se à liderança. Em contrapartida, existem pessoas que usam da posição de liderança para subjugar os seus liderados. Infelizmente, isso acontece. Tanto pessoas que são insubordinadas à liderança, quanto pessoas que se apoderam, né, do cargo de liderança para poder subjugar os outros. Né? E esquece que a palavra de Deus diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se você, mulher, tem um cargo de liderança, tenha cuidado das suas palavras. Amém? O humanismo hoje em dia tem sido difundido como uma filosofia de vida, né? Com um discurso bonito, que você tem que precisa exercer o seu valor e o empoderamento, né? Você tem que exercer os seus direitos. Só que isso, infelizmente, está guinando para um lado, que está ensinando as pessoas a passarem por cima das outras. Infelizmente está acontecendo isso. As pessoas hoje se acham no direito de passar por cima, né, para atingir os seus objetivos. Não importa o sentimento daquela pessoa, não importa os esforços, mas infelizmente hoje se está assim, né? Não importa como eu chegue ali, o que importa é que eu tenho que atingir os meus objetivos, custe o que custar ou a quem custar, né? Infelizmente, está sendo isso.
né? Já o padrão estabelecido por Deus é um padrão completamente diferente. O padrão do reino de Deus é um padrão diferente, né? É o contrário do padrão do mundo. Quem sabe aprender e valorizar seus líderes, ele chega mais longe. Assim como quem trata seus liderados com humildade, com amor, com consideração, vai mais longe ainda. Amém, mulheres? Além de você ir mais longe, você recebe de Deus. Recebe ainda mais. Porque o privilégio de liderar é uma dádiva de Deus. Amém, mulheres? O privilégio de liderar é um dom de Deus. E temos que ter cuidado com os dons que Deus coloca sobre nossas vidas. Amém? Temos que saber administrar o que Deus coloca em nossas mãos. E a liderança é um dom de Deus. Amém, mulheres? O texto que nós temos, né? Que nós acabamos de ler, esse texto aí de 1 Samuel 24, ele nos mostra que Davi entendeu que ele deveria honrar o seu líder, mesmo sabendo que a queda de Saul iria resultar em sucesso para ele. É interessante, né? O que nós vemos aqui. Saul tenta o tempo todo matar Davi. E Davi tem a oportunidade, quando Saul entra na caverna, de matar Saul. Mas o que é que ele faz? Ele não mata. Mesmo sabendo que com Saul morto, ele seria rei. Olha que interessante. Olha o que é uma pessoa ter caráter. E o caráter de Deus. Davi não usurpou o trono de Saul. Porque ele poderia ter matado Saul naquele momento e se apoderado do trono. Mas Davi percebeu que tudo é no tempo de Deus. E infelizmente muitas de nós não sabemos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Não é verdade? Muitas não sabemos esperar. E infelizmente acaba usurpando situações, atitudes para poder galgarmos algum posto, para podermos chegar em algum lugar. E isso, gente, é pecado. É pecado. Por que, Marli? Porque você está indo de encontro à palavra de Deus. Você está indo de encontro à palavra. Mas você quer dizer que eu vou ter que ficar estagnada, sem fazer nada? Não, minha irmã. Não. Você tem que lutar pelo que é seu, lógico. Você tem que batalhar. Mas tudo no direcionamento. Tudo no direcionamento. Tudo no propósito de Deus. Não devemos pisar. Eu não digo nem na cabeça. Mas não pisar. Começar a pisar nos pés, para depois pisar no ombro, para poder você chegar mais alto. Não devemos fazer isso, porque na hora certa o Senhor te exalta. Não precisa você pisar em ninguém. Na hora certa o Senhor vai te exaltar. Amém, mulheres? Então aqui Davi, ele sabia que a queda de Saul o tornaria rei, mas mesmo assim ele não fez. E a pergunta hoje é: como tem sido o nosso comportamento diante das pessoas? Você age segundo o padrão do mundo ou segundo o padrão de Deus? Como é que você age? Como é que você age, mulher?
com honra, que é o padrão estabelecido por Deus? Ou como o padrão do mundo, que é inveja, que é desprezo, que é desonra? Como é que você está agindo hoje? Então, vamos orar ao Senhor. Orar pedindo o coração humilde, que sempre tem disposição a obedecer e honrar. Porque o desejo do coração de Deus é que vivamos de modo a honrar a palavra dele. Amém? Esse é o desejo do coração do Senhor, que a gente viva para honrar e adorar o Senhor. Quem é a nossa primeira liderança? É o Deus Todo-Poderoso. Você está honrando o Senhor? E aí vem as nossas lideranças secundárias. Quem são? São nossos pais. Seu pai, nossa mãe, nosso marido. Você está honrando? Como é que você está lidando com essa situação? Você está dando a verdadeira honra ao teu Deus, ao teu pai, à tua mãe, ao teu marido? Como é que você está lidando com a honra? Então vamos clamar ao Senhor que nos dê um coração, humildade, que nos dê sabedoria para estar honrando. Amém? Para não estar indo de encontro à palavra. Amém, mulheres? E não adianta você querer resolver as coisas do seu modo. Como Davi falou ali, eu tenho o Senhor para julgar, advogar a minha causa. O Senhor vai te defender. Coloque a causa na mão do Senhor. Coloque as perseguições na mão do Senhor. Ele é o seu advogado. Ele é o seu advogado. Ele vai te dar ganho de causa. É só colocar na mão dele. Amém, mulheres? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te dando sabedoria e até a próxima ministração de célula. A graça e a paz do Senhor Jesus.